Amém. Meus irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra essa noite. Quero registrar aqui o agradecimento ao pastor Zé Carlos, o convite e a confiança para estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. E nós estamos, a nossa Convenção Batista Nacional, nossas igrejas por todo o país, nós estamos empenhados na campanha de 40 dias de oração e jejum. Hoje nós estamos no 38º dia da nossa campanha Renovação e Reconciliação, é o tema desse ano, promovido pela CBN e pela Lerban, nossa editora. E nós temos orado, muitos irmãos estão acompanhando, participando, acredito que alguns têm a revista, outros recebem na rede social e têm acompanhado. E hoje nós temos uma temática muito interessante. Durante alguns dias aí desta campanha, pastor José Carlos, e não só ele, mas também outros pastores, outros irmãos, fizeram menção em alguns cultos, ou ministraram, ou fizeram alguma reflexão da campanha. E a temática de hoje, ela é muito interessante e eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito dela. O tema que foi proposto para hoje, da nossa reflexão, foi o espírito da reconciliação. E faz um contraste entre o que aconteceu em Babel e o que aconteceu em Pentecostes. Um contraste entre essas duas narrativas, Babel e Pentecostes. E eu gostaria de convidar você nessa noite para que nós possamos fazer uma pequena reflexão nesses dois textos, nessas duas narrativas, e através dessa reflexão entre Babel e Pentecostes, compreender algumas implicações, compreender essas implicações e receber um direcionamento de Deus para algumas coisas que nós temos visto, ouvido, algumas coisas que nós temos sentido, participado. Temos visto uma tensão muito grande no nosso país, temos visto uma tensão muito grande nas relações, nas amizades. Essa campanha veio com esse nome de renovação e reconciliação esse ano, já pensando talvez no que nós estaríamos vivendo e como estamos vivendo. E todas as temáticas aqui falam a respeito disso e nos levam a um propósito maior, o propósito de perdoar, o propósito de buscar ao Senhor, o propósito de entregar a Ele toda a nossa confiança, entregar ao Senhor todo o nosso ser. E ao perceber tudo isso, enxergarmos que a soberania é de Deus, o governo maior é do Senhor sobre as nossas vidas. Lutas vêm, lutas vão, momentos melhores acontecem, momentos mais difíceis acontecem, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo que cuidou de nós no passado, cuida hoje, vai continuar cuidando. Ele é o mesmo que tem cuidado da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Ele é o mesmo Deus que cuida dos seus. E a Ele nós nos curvamos, a Ele nós adoramos e confiamos plenamente, sem reservas. E o nosso pedido, a nossa oração nessa noite é que a gente venha realmente nos despir de todas essas reservas e possamos confiar plenamente no Senhor da nossa salvação. Eu te convido então para que abra sua Bíblia em Gênesis. A princípio nós vamos ler Gênesis capítulo 11 e vamos analisar um pouquinho esse texto que fala sobre
o que aconteceu ali em Babel, a construção daquela torre. E depois nós vamos para Atos capítulo número 2 e vamos fazer uma reflexão também no texto e fazer esse contraste entre Babel e Pentecostes. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Gênesis capítulo 11, a palavra do Senhor diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai, mais uma vez nós nos submetemos ao Senhor, ao Teu senhorio, à Tua vontade, e pedimos ao Senhor que inspirou as Escrituras, que também ilumine agora, através do Teu Espírito, a nossa inteligência, que ilumine, Pai, a mente de cada um de nós, para compreendermos a Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, desça ao nosso coração, e que de alguma forma, cada um de nós possa responder ao Senhor, com a decisão de uma atitude, a decisão, ó Pai querido, de mudar algo, a decisão de fazer melhor, a decisão, ó Pai, de submeter ao Senhor, ao Teu senhorio e à Tua vontade. Assim nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa narrativa é uma narrativa muito interessante, e para que a gente compreenda um pouquinho melhor algumas coisas que aqui aconteceram, alguns detalhes aqui que são importantes para a nossa reflexão nessa noite, é importante nós voltarmos um pouquinho ali no capítulo de número 8 e 9 de Gênesis, para que a gente compreenda uma ordem muito clara que Deus deu a Noé e a sua família, aos seus filhos. Noé tinha saído da arca junto com a sua família, e nós vemos ali no capítulo 8 e 9 que a descrição, a narrativa dessa saída da arca, como foi que se deu isso. Nós vemos Noé também levantando um altar para adorar ao Senhor, e nós vemos Deus dando orientação para ele, para a sua família, e nós vemos então Deus também fazer uma aliança com Noé e a sua casa. E é interessante nós observarmos que durante esses dois capítulos, 8, 9, já no capítulo 10,
Moisés vai fazer ali um relato das gerações de Noé. É importante a gente observar algo, que cronologicamente, o capítulo 11, ele estaria no lugar do 10. A situação é que Moisés, quando está fazendo essa narrativa, Moisés começa a falar da genealogia, começa a falar dos descendentes de Noé, como cresceram, como se multiplicaram ali na terra e como se espalharam na terra. E aí ele abre então nessa narrativa o capítulo 11 para dizer como aconteceu esse espalhar sobre a terra. Porque ele vem numa sequência lógica e para não quebrá-la, ele então faz todo esse comentário para distinguir bem as gerações de Noé, e depois ele passa então a fazer essa explicação de como aconteceu isso. E para a gente entender melhor, quando nós olhamos para Gênesis 8:17, nós vamos ver que há uma ordem muito clara de Deus. Quando Deus, então, Noé e sua família saem da arca, no capítulo 8, versículo 17, Deus diz para eles o seguinte: faça sair também todos os animais que estão com você, as aves, o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multiplique. A primeira ordem de Deus para Noé foi que se multiplicasse e se espalhasse sobre a terra. A ordem de Deus não era para ajuntamento, mas era para que eles se espalhassem, para que eles dominassem a terra, para que eles se multiplicassem sobre ela. Nessa sequência, nós vamos ver no capítulo 9, que agora Noé levanta um altar para o Senhor, adora a Deus, e no capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. E quando Deus faz essa aliança, logo no versículo 1, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, de novo, multipliquem-se e encham a terra. Novamente Deus dá ordem para eles que se multipliquem e povoem a terra, encham a terra, que se espalhem sobre ela. E na sequência do capítulo 9, Deus continua falando com Noé e sua casa, e no versículo 7 ele diz, Deus vem falando: olha, vai haver algumas dificuldades, vai haver alguns problemas, mas eu digo para vocês, de novo, mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. A ordem de Deus foi uma ordem muito clara, uma ordem de crescimento, uma ordem de multiplicação, uma ordem para que eles dominassem a terra, expandissem, alargassem as suas tendas, para que eles tomassem as regiões e não ficassem aglomerados. E então, Moisés, nessa narrativa, começa a falar sobre esses descendentes de Noé, e como eles foram se tornando homens fortes, como essas gerações foram crescendo, e aí ele chega então no capítulo 11 para explicar como isso aconteceu. No capítulo 10, no versículo 32, Moisés encerra dizendo o seguinte, a narrativa: são essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. E agora ele abre o capítulo 11 para contar como isso aconteceu. E no capítulo 11, então, ele vai dizer: em toda a terra havia apenas uma só língua, uma só maneira de falar. Então Moisés faz questão de dizer que a linguagem deles, eram todos contemporâneos, eram todos filhos de Noé, todos eles falavam a mesma língua, a língua que era falada antes do dilúvio, a mesma língua eles continuaram falando depois, e eles tinham afinidade, e não só afinidade no seu linguajar, na sua língua propriamente dita, mas eles tinham afinidade de serem
afinidade cultural, afinidade de serem contemporâneos. Então era entendível tudo que eles falavam, eles tinham proximidade de sentimentos, proximidade de pensamentos, ou seja, eles tinham facilidade de ter uma grande unificação devido à questão de serem todos descendentes de Noé e estarem vivendo todos aquele mesmo período. E quando Moisés começa então a dizer isso, que em toda a terra havia uma língua, uma só maneira de falar, é importante então nós percebermos que estamos falando aqui da criação de uma nova sociedade que estava se formando. O versículo 2 diz que os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: aqui é bom, esse lugar é bom, vamos aqui construir. E eles desenvolveram uma boa tecnologia na área da engenharia, descobriram que podiam fazer tijolos ali, e eles começaram a fazer tijolos. Eles descobriram que aquela terra era boa para fazer tijolos, mas que se fizessem tijolos apenas e os secassem, tinha uma estrutura, mas eles foram além e fizeram tijolos e queimaram os tijolos. Viram que esses tijolos ficariam mais fortes, ficariam mais resistentes como pedra. Não havia tanta pedra nessa região, e eles descobriram que havia muito betume, né, que é exatamente o piche, ou a gente conhece como asfalto, o betume, que era muito rico nessa região, e eles começaram a usar isso como argamassa para fazer construções. Então eles evoluíram muito. Porém, irmãos, é importante nós percebermos que havia uma empreitada para isso tudo. No capítulo anterior, quando Moisés está falando no capítulo 10 ali a respeito das descendências, ele vai dizer no versículo 8, que um dos descendentes de Noé, chamado Cuxi, gerou um homem chamado Nimrod. E esse Nimrod começou a ser poderoso na terra, começou a ser um homem poderoso na terra, era um homem valente, um caçador diante do Senhor, e daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O versículo 10 diz: o princípio do seu reino foi Babel. Ou seja, ele começou a reinar em Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Ele começa a reinar então em Babel, e ele começa então a juntar esses homens nesse governo dele. Nimrod começa a juntar essa turma, começam a desenvolver tecnologia, e aí esses tijolos serviram de pedra e betume, de argamassa. E então, quando eles perceberam que eles tinham uma certa tecnologia além dos outros povos, que eles tinham possibilidades que os levavam além, eles olharam então para o céu e disseram: vamos construir uma grande cidade nesse lugar. E nessa grande cidade nós vamos levantar uma torre cujo topo chegue até os céus, e nós vamos tornar o nosso nome grande na terra, vamos tornar o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E então, eles começaram essa empreitada, e diz o texto que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Para eles era grande, mas para o Deus que vê todas as coisas do céu soberano, é até uma ironia, né? Deus teve que descer para ver o que eles estavam construindo, o que eles estavam fazendo. Parece que para Deus não era tão grande assim, essa torre, essa cidade, essa civilização. E quando Deus então vai olhar o que eles fizeram, Deus disse: eis que esse povo é um só, tem uma só língua, e isso que eles estão tramando é apenas o começo, disse Deus.
Não vai haver mais restrição para o que eles tentarem fazer a partir de agora. Então Deus toma uma decisão e diz: vamos descer e confundir a língua que eles falam. E confundindo a língua, para que não entendam um ao outro, não entendam o que um diz para o outro. E assim o Senhor confundiu a língua deles, e com isso o Senhor conseguiu dispersar eles por toda a superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. E por isso o nome dessa cidade se chamou Babel, confusão. Confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, Moisés agora arremata a sua narrativa. Ele abriu um parênteses para contar que, em primeiro lugar, a ordem de Deus era para que eles se expandissem, para que eles se espalhassem sobre a terra. Com isso, eles resolveram se ajuntar num só lugar, e então Deus os dispersou daquele intento. Deus então fez com que eles se espalhassem, e assim Moisés consegue então arrematar na sua narrativa, linkar o fato de que esse acontecimento se deu exatamente contrário a uma ordem de Deus. Quando nós observamos essa questão, Babel é exatamente a história da confusão. Babel, ainda que todos estivessem reunidos ali, ainda que as gerações de Noé estivessem juntas, reunidas, eles estavam reunidos e os seus planos eram malignos. Dois pilares são muito importantes de nós citarmos nesses planos do povo que estava reunido nesse lugar, nessa planície que ficou conhecida como Babel. O primeiro deles era exatamente o de controlar o sagrado. O desejo deles era controlar o sagrado. E em consequência desse controle, controlar também as pessoas. Controlar o sagrado para controlar as pessoas. A ideia de controlar o sagrado era que eles queriam construir uma grande torre para se achegar aos céus, e isso, achegar ao céu para eles, aos céus para eles, era algo que eles deveriam fazer com o seu próprio esforço, com o seu próprio conhecimento, e ao fazer isso, eles assumirem o lugar de Deus. Esse foi o grande pecado de Babel. Fixar uma torre como símbolo da conquista do lugar de Deus. Colocar-se no lugar do Criador, no lugar de Deus. Elevar então uma torre foi a maior expressão da rebelião desse povo. E a maior afirmação da autonomia humana que eles queriam ter. Ao fazer isso, a ideia deles era passar então a controlar as pessoas. Eia, vamos construir uma torre que chegue aos céus. E aqui nesse lugar, nós vamos tornar o nosso nome conhecido, célebre. Todos conhecerão o nosso nome. Ou seja, eles queriam fixar o nome diante dos homens. Queriam fixar o nome diante das pessoas, imortalizar o seu nome, garantir que as pessoas se lembrassem deles de geração em geração. E criar uma grande cultura. E essa cultura que eles queriam criar era uma cultura centralizada no homem e não em Deus. E criando essa cultura centralizada no homem, eles disseram: para que nós não nos espalhemos sobre a terra. Qual foi a ordem de Deus, irmãos?
espalhar-se sobre a terra, expandir-se, multiplicar-se. Eles disseram: vamos ficar aqui, seremos poderosos e ninguém vai nos espalhar sobre a terra. É o maior confronto à autoridade, à sabedoria de Deus, à soberania de Deus, à bondade de Deus e à ordem específica que Deus tinha dado para eles. Ninguém vai nos espalhar, nós vamos ficar por aqui, seremos fortes, teremos um governo mundial, nós vamos governar as pessoas. A ideia dessa frase era dizer: seremos o nosso próprio Deus, seremos o nosso próprio governo, nós é que vamos decidir o nosso futuro. Babel é exatamente a história da confusão, a história da rebelião, a contraversão dos propósitos de Deus. Mas em contrapartida, e agora fazendo um confronto com o que aconteceu aqui, eu gostaria de te convidar a ir para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses homens que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Aleluia. Na narrativa de Atos, a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, traz também uma confusão de línguas. Babel teve uma confusão de línguas, e aqui houve outra confusão de línguas. Na vinda do Espírito Santo, houve uma confusão de línguas, mas essa confusão de línguas revela um grande contraste com Babel e a confusão de línguas que aconteceu lá. Em Babel, como eu disse aos irmãos, eles se reuniram para se rebelar contra Deus. Mas aqui em Pentecostes, eles estavam reunidos buscando a Deus em oração. A ordem de Deus foi para que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Esses homens estavam ali em obediência à ordem de Deus. Lá em Babel eles estavam em desobediência à ordem de Deus. Aqui eles estavam reunidos debaixo da ordem de Jesus de ficarem juntos, não se separarem.
Lá Deus havia mandado que eles se espalhassem, e eles se ajuntaram. Aqui é para que eles ficassem juntos, unidos, aguardando o revestimento de Deus que viria do alto. E esses homens estavam ali, em meditação, em oração, aguardando a vontade de Deus, e o texto diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos. E de repente veio do céu um som como de um grande barulho, um vento impetuoso que encheu o lugar onde eles estavam reunidos, sentados, e apareceu entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Enquanto em Babel, eles tentaram se esvaziar de Deus, aqui em Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Enquanto em Babel eles se esforçaram para se esvaziar de Deus, aqui Deus encheu eles com o Espírito que havia sido prometido. Todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que os encheu concedia que cada um falasse. E agora esses homens ali estavam sendo usados por Deus, pelo seu Espírito, cheios da sua graça, cheios da sua presença, cheios da sua unção. Lá em Babel, a unidade foi quebrada por causa da desobediência do povo. A unidade foi quebrada e a compreensão que eles tinham uns dos outros, eles não tiveram mais. Houve confusão na sua língua e eles não conseguiram mais se entender. Mas aqui em Pentecostes, Deus restaurou a unidade perdida. E quando Deus restaurou essa unidade perdida através do Espírito Santo, todos passaram a falar em outras línguas e foram compreendidos como um grande milagre de Deus que aconteceu naquele dia. Um grande milagre que aconteceu. Muitas pessoas, muitos teólogos, muito estudioso, se debruça nisso aqui e fica tentando explicar o que aconteceu aqui nesse dia, como é que foi, e vem as conjecturas de um lado, de outro. Irmão, você quer um resumo do que aconteceu aqui? O nome se chama milagre, e milagre, irmãos, se aceita pela fé. Milagre muitas vezes você não consegue explicar, a sua razão, ela até tenta racionalizar e dizer, não, a gente entende que é pelo poder de Deus, e isso, a nossa razão entende isso, mas o que aconteceu aqui é algo tão milagroso, que somente o Deus que nós servimos, poderoso como Ele é capaz de fazer. Porque aqueles homens que ali estavam reunidos, irmãos, inclusive quando isso aconteceu, foi questionado por todas as nações que ali estavam presentes em Jerusalém, participando da festa de Pentecostes. Todas as nações da terra, daquela época que estavam ali, disseram, vem cá, esses homens que estão aí falando, por acaso não são homens simples? Não são pescadores? Não são homens sem muito conhecimento? E por que cada um de nós, sendo de uma nação diferente, cada um de nós, sendo de uma língua diferente, estamos escutando eles, falando na nossa própria língua, as maravilhas, as grandezas, e anunciando a glória de Deus? Por quê? Porque isso é milagre, é poder de Deus. Só Deus é quem poderia e quem pode fazer isso. E Deus então realiza através do Espírito Santo esse milagre, e eles foram compreendidos. Enquanto em Babel, eles queriam exaltar o seu próprio nome, engrandecer o seu nome, tornar célebre o seu nome, em Pentecostes,
o nome que foi exaltado foi o nome do Senhor. O nome que foi engrandecido, anunciado em diversas línguas, foi o nome do Senhor. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, a grande multidão foi tomada de perplexidade, e cada um os ouvia falar na sua própria língua, diz o texto. Ficaram atônitos e admiravam, dizendo: vejam, não são eles galileus, esses homens que estão falando? Então, como nós ouvimos eles falar, cada um em nossa própria língua materna? Como pode isso acontecer? Somos pardos, medos, elamitas, e aí eles começam a relatar de todos os lugares que eles vieram para estar em Jerusalém. E eles encerram dizendo, no versículo 11: como estamos ouvindo falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Irmãos, eu não sei o que é e como foi que eles estavam falando dentro desse ambiente que eles estavam, mas eu sei de uma coisa: o Deus que deu a eles a oportunidade de falarem em outras línguas lá, fez com que quem estivesse fora ouvisse no seu próprio idioma, na sua própria língua, que Deus é bom, que Deus é grandioso, que Deus é poderoso, que Deus é o Salvador, que Deus faz milagre, que a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a soberania, a Ele, somente a Ele, todo louvor, a Ele toda submissão. Esses homens ouviram, aqueles homens simples, galileus, exaltando e adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Há um grande contraste entre Babel e Pentecostes. O Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes é o Espírito reconciliador. O Espírito que estava agindo em Babel era o Espírito da separação, era o espírito da destruição, o espírito da discórdia, o espírito da desobediência, o espírito que provoca rebeldia. Mas o Espírito que agiu aqui em Pentecoste é o Espírito Santo de Deus, que reconcilia o homem com o homem, que reconcilia o homem com Deus, que faz a reconciliação, o perdão dos pecados, que faz novamente a plenitude de Deus pairar e a paz sobre as pessoas. O Espírito de Deus é reconciliador, e Ele faz e realiza uma grande obra na vida das pessoas. E que obra é essa, pastor? A obra do Espírito reconciliador é a obra que convence, é a obra de habitar, é a obra de capacitar as pessoas para o ministério da reconciliação. O Espírito Santo veio habitar em nós, para fazer isso, nos convencer, habitar em nós e nos capacitar para o ministério da reconciliação. O ministério de Cristo, o ministério reconciliador, porque o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, nele mesmo, reconciliou consigo todas as coisas, reconciliou o homem com o homem, e reconciliou o homem com Deus. Cristo é o reconciliador de todas as coisas, e o ministério de Cristo está sobre a sua igreja. A igreja tem o ministério da reconciliação, porque esse é o ministério do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo, então, faz isso tudo acontecer em uma pessoa? Em primeiro lugar, irmãos, entendemos que, pelas Escrituras, que o Espírito Santo é quem convence
Obrigado, foi bem no horário que nós combinamos. O Espírito Santo é quem convence o pecador do seu pecado. Irmãos, é muita pretensão do ser humano achar que alguém se converte pela sua palavra, que alguém se converte pela sua mensagem, que alguém se converte por causa da minha persuasão. É muita presunção do ser humano achar isso. Porque quem convence o homem, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E o que eu faço nisso tudo, pastor? Eu tenho que pregar o evangelho dele. Nós fomos comissionados por Deus, por Cristo, para anunciarmos o evangelho, para proclamar Jesus como o Salvador. Simplesmente isso. Complicamos demais a obra de Deus. Às vezes nós complicamos muito a obra de Deus, mas a obra de Deus é tão simples, como simples é o dono dela. E na simplicidade, Ele simplesmente nos disse: pregue o evangelho a todas as pessoas. Não faça distinção entre elas. Aonde você for, procure ali estabelecer relacionamentos ao ponto de deixar um discípulo. E tendo ido a tal lugar, fazei discípulos. Tendo ido a outro lugar, deixa lá outro discípulo. E em todos os lugares, deixe discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Não cabe a mim e a você. Essa decisão não é minha e sua. Mas a decisão de pregar o evangelho, você precisa tomar ela hoje. A decisão de proclamar Jesus como Salvador, você precisa tomar ela hoje. As pessoas precisam ouvir de você, no seu ciclo, aonde você está, aonde Deus te inseriu. Elas precisam ouvir através de você, que Deus é bom, que Ele é poderoso. Você precisa proclamar as grandezas e as virtudes de Deus. Porque, além de um proclamador, você é um adorador dele. E o que um adorador faz? Proclama as virtudes grandiosas do Deus que o salvou. Precisamos anunciar, precisamos pregar. E quando eu e você pregamos o evangelho, quando eu e você anunciamos, na pregação, nós temos uma mensagem. E essa mensagem não é minha e não é sua. A mensagem é que todos pecaram. E todos, portanto, estão alienados da graça de Deus. O ato é simples. A mensagem é simples. Todos pecaram e carecem da misericórdia e da graça de Deus. E quando eu e você fazemos isso, quando eu e você tomamos essa atitude, o Espírito Santo reconciliador, ele entra em cena. Porque nós fomos chamados por Ele e capacitados por Ele para trabalhar com Ele, para Ele. Não sozinhos, mas trabalhar por Ele, para Ele e com Ele.
E quando anunciamos o Evangelho, dizendo que todos pecaram e que todos carecem da graça de Deus, o Espírito Santo, ele entra em cena, o Espírito que é reconciliador, ele vem através dessa mensagem, que por mais simples que pareça para mim e para você, dizer que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele se preocupa com as pessoas, que Ele é transformador daqueles que se aproximam dEle, por mais simples que pareça, o Espírito Santo pega essa mensagem e vai nas entranhas do ser humano, na divisão do espírito e da alma, profundamente, e o convence do pecado, do juízo, da justiça, e de repente você vê aquela pessoa assumindo que é um pecador, se arrependendo, e aquele arrependimento é que produz a confissão. E quando ele confessa, o Espírito que é reconciliador, o Espírito que convence, começa a habitar dentro da pessoa. Aleluia. Ele convence o ser humano. A obra do Espírito Santo é maravilhosa, ele convence. E quando o homem é convencido, se arrepende e confessa, o Espírito Santo então começa a habitar o coração regenerado por Deus. O coração novo, o coração transformado por Deus. E o Espírito Santo então passa a habitar, e Paulo vai falar sobre isso. Em Efésios capítulo 1, lá no versículo 13 e 14, Paulo vai estabelecer um entendimento para nós, dizendo que o Espírito Santo foi dado a nós para habitar em nós como penhor da nossa salvação. Me permitam aqui, irmãos, viajar na didática, apenas para nós termos uma pequena ilustração. Não sei se alguém já passou por isso, ao ponto de pegar uma joia e ter que penhorar uma joia. Levar uma joia, talvez, no banco e penhorar, e pegar uma quantia em lugar daquela joia. Mas todos nós entendemos como funciona isso, né? Leva a joia, pega uma quantia. E a joia fica lá como garantia. Garantia que eu vou voltar. Garantia que eu vou voltar porque aquilo é importante. Aquela joia é importante. Ela é um penhor. E eu tenho um compromisso de ir lá para resgatá-la. E quando eu chegar para resgatá-la, eu tenho que devolver aquele valor e pegar aquela joia. Pois bem, é apenas uma ilustração simples para ajudar na compreensão de que Paulo vai falar para nós também que o Espírito Santo, Jesus deu o Espírito Santo a nós como garantia que nele nós somos salvos. Como garantia, e ele habita em nós como garantia de que fomos salvos por Ele. Ele colocou em nós uma joia preciosa, Ele colocou em nós algo muito precioso, algo que o dinheiro não pode comprar, algo que o dinheiro não pode pagar, algo que nada pode resgatar, porque já foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A minha e a sua salvação, e Ele colocou o Espírito Santo para nos garantir que nele nós temos a certeza de salvação, e Ele habita em nós, e é uma outra garantia também, que Ele deu o Espírito Santo a nós, dizendo, em breve voltarei para resgatá-los, para que vivam comigo por toda a eternidade, aleluia. É a garantia, o Espírito habita em nós, nos garantindo que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele é o Espírito da reconciliação, e todo momento em nossas vidas, podemos ter altos e baixos, mas esse Espírito que nos convenceu, que nos reconciliou com Deus, e que habita em nós, é o mesmo Espírito, que nos momentos difíceis da nossa vida, até de pecado, é o mesmo que é ferido pelos nossos pecados, é o mesmo que quando nos arrependemos nos consola. O mesmo Espírito que ferimos quando pecamos, é o mesmo que nos abraça e nos consola, dizendo, filhinho, faça a vontade do Pai, não se rebele.
Não tenha o espírito de Babel, mas tenha o espírito reconciliador de Pentecostes. E fala aos nossos corações. Em João 14:17, Jesus conversando com os discípulos, Jesus fala: o Espírito da verdade, o Espírito Santo, habita em vocês, e Ele estará com vocês, disse Jesus. Era uma promessa de Jesus, dizendo que o Espírito da verdade estaria conosco, habitaria em nós. A obra do Espírito reconciliador, irmãos, é garantir a salvação das pessoas. Algumas pessoas às vezes falam assim: como posso ter certeza se sou salvo em Cristo Jesus? Ora, Ele colocou em você a certeza, fazendo morar em ti o Espírito Santo. Ele coloca essa certeza, fazendo morar em ti o Espírito Santo, num coração transformado, regenerado. Mas para isso, um coração convencido dos seus pecados e reconciliado com Deus. Por fim, irmãos, o Espírito Santo capacita o cristão para também exercer o ministério da reconciliação. Ele não viria habitar em nós, não nos convenceria, não habitaria em nós, não nos traria garantia para que nós ficássemos quietos, parados. A união para fazer a aglomeração, se fortalecer e ser maior do que Deus, querer ser grande como Deus, ou coisa parecida, aconteceu em Babel. Porque em Pentecostes o Espírito veio habitar para que a gente seja peregrino e forasteiro nessa terra. Para que a gente vá. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Foi Jesus quem disse aos seus discípulos e a nós, também por intermédio da sua palavra, quando ele disse: fiquem aí em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, até os confins da terra. É interessante, irmãos, não é primeiro lá, depois lá, e se der tempo lá. Tanto lá, quanto lá, e também aos confins da terra. Ao mesmo tempo, porque não é tarefa de poucos, não é tarefa de alguns, mas é tarefa de todos, anunciar o Evangelho como testemunha de Cristo. Ele nos capacitou, nos regenerou, o Espírito habita em nós para nos levar com ousadia e autoridade que vem de Cristo para testemunhar sobre as grandezas de Deus. A mesma autoridade, a mesma ousadia que após esse acontecimento da descida do Espírito Santo, o Pedro, pescador, se levanta entre todos aqueles homens, publicamente, e faz o seu primeiro discurso. E Pedro começa a pregar. Eu imagino, irmãos, todos aqueles que andavam com Pedro, que conheciam Pedro, sabiam quem era Pedro. De repente vê Pedro falando com tanta autoridade, com tanta ousadia no Espírito. E quando Pedro termina aquela pregação, uma pregação que convoca as pessoas a se arrependerem, é a pregação do Espírito Santo, dizendo: vocês pecaram e estão destituídos da graça de Deus, busquem logo hoje ao Senhor e encontrem a sua misericórdia, enquanto é tempo. Diz o texto, que quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia a Jesus. O Espírito reconciliador usou aquelas palavras para tocar naquelas pessoas. É uma prova de que a autoridade de Deus está sobre mim e você, que somos sua igreja, pelo Espírito reconciliador, para simplesmente pregarmos o seu Evangelho. E o Espírito vai fazer a grande obra da salvação.
O Espírito vai convencer as pessoas. Você tem dúvidas de que o Espírito reconciliador quer usar você? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, diz que esse mesmo Espírito, para que a obra do Senhor fosse concretizada, resolveu dar às pessoas dons do Espírito. E ele diz para que haja um fim proveitoso. Para que existe dons do Espírito na igreja? Para que o Senhor dá dons aos cristãos? Para que o Senhor dá dons para mim e para você? Para um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso na concepção de Deus? Honra e glória ao nome dEle, salvação de vidas, cura, libertação, transformação de pessoas. Ei, Deus deu a você dons espirituais. Você tem talentos naturais, habilidades que você pode usar, mas que são potencializadas pelo Espírito Santo que habita em você. O Senhor te deu dons, e se você tem esses dons, deixa o Senhor usar você, porque é isso que Ele quer. Não se esconda, não se esconda. O revestimento de Deus sobre a sua vida é para a proclamação do Evangelho. Deus quer usar você como agente da reconciliação entre pessoas, e entre pessoas com pessoas e pessoas com Deus. Deus quer usar você por intermédio de Cristo e do Espírito Santo para fazer essa grande obra, que não é minha, não é sua, mas o Espírito reconciliador tem também a característica missiológica, a característica de nos fazer ir e pregar o Evangelho em todos os lugares. Jesus disse, lá em João capítulo 15, quando falava sobre a videira verdadeira, Jesus falou, é o Espírito Santo quem dá testemunho de mim, disse Jesus. E se o Espírito Santo habita em mim e em você, é Ele que quer nos usar para dar testemunho de Cristo. Basta apenas que eu e você nos tornemos facilitadores da atuação do Espírito Santo. Que eu e você sejamos facilitadores e deixamos o Senhor nos conduzir pelo ministério da reconciliação. Enquanto em Babel, irmãos, a confusão de línguas aconteceu para apartar os desígnios malignos dos homens, em Pentecostes, a confusão de línguas que aconteceu teve o objetivo de unificar os homens para falarem uma só mensagem para testemunho e reconciliação das nações com o Senhor. Enquanto lá a confusão de línguas foi para que eles não continuassem com aquilo que estavam fazendo, não se tornassem piores, a confusão de línguas que aconteceu aqui, que deixou as pessoas confusas com aquilo que estava acontecendo no derramar, que marcou o derramar do Espírito Santo, foi para unificar os homens em torno de uma única mensagem. Independente das nossas ideologias políticas, independente das nossas concepções, independente do nível educacional que eu tive, que você teve, ou que o outro teve, independente da família que viemos, se fomos criados com mais recursos, com menos recursos, independente de cor, independente raça, de nação, independente de língua, independente de situação geográfica, econômica, social, nós temos uma única mensagem: Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E é tão grande o poder dele, que é capaz de unir pessoas tão diferentes, tão diversas, em torno de uma única mensagem. E fazer com que essas pessoas que pensam diferentes, que essas pessoas que têm atuação diferente,
maneiras diferentes de ser, de agir, dar a elas dons que são deles, não são dele, do Espírito, não são nossos, colocar em nós esses dons e nos capacitar e nos habilitar para fazer uma única obra, a dele, uma única mensagem, uma única obra, um único Deus, uma única salvação, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Espírito Santo é o Espírito da reconciliação. Não é possível falar da unidade com base em Babel. É preciso falar da reconciliação, provida pelo Espírito Santo, provida por Deus, pelo Pai, ao enviar o Espírito Santo, nesse dia em Pentecostes. O Espírito Santo, ele cumpre em mim e você uma grande obra, e quer também fazer essa obra em outras pessoas, e quer nos usar para isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você deseja ser mais cheio desse Espírito? Você tem o desejo de ser mais cheio desse Espírito? Essa é uma noite propícia, irmão, irmã, uma noite propícia para nós orarmos e pedirmos esse enchimento do Espírito em nós. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Que o Espírito da reconciliação habite em nós poderosamente. Nós vamos orar por esse revestimento. E já vamos orar também pelos pedidos de hoje da campanha. Os motivos de oração são pela paz mundial e pela CBN Missão, pelo nosso trabalho missionário. E não só pela CBN Missão, mas pela missão da Igreja de Cristo Jesus em todas as denominações, em todos os lugares. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Se o Ministério de Louvor quiser se colocar aqui para uma canção, ainda temos tempo. Ó Deus, a Tua palavra é viva, poderosa, mais eficaz, ó Pai, mais cortante do que a espada de 2 gumes, capaz de penetrar entre o espírito e a alma humana, que nós sequer sabemos aonde fica, mas o Teu Espírito sabe e chega lá, capaz de discernir propósitos, discernir pensamentos, capaz de reestruturar, capaz de reestabelecer. Ó Senhor, se quebramos a conexão contigo, se em algum momento, Pai, agimos com esse sentimento de Babel, o sentimento de grandeza, o sentimento de achar que nós podemos ser melhor do que os outros, o sentimento de que nós possamos ser tão grandes, ao ponto que a gente faça memória pela grandeza que tivemos. Se o nosso sentimento em algum momento tem sido sentimento de rebelião, quando o Senhor tem mandado a gente ir, e nós temos sido turrões em querer ficar. Se o Senhor tem falado para a gente expandir, para a gente obedecer e crescer, mas nós queremos ficar assim, empacados, turrões no nosso canto, e construir o nosso pequeno império, e ser grandioso, e desobedecer ao Senhor. Se nós temos afrontado ao Senhor em algum momento, porque o Senhor tem dado uma ordem, e nós não temos cumprido a Tua ordem, e temos agido com o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, sendo rebeldes contra Ti, contra o Senhor, contra a Tua vontade. E se em algum momento, Pai, isso tem sido uma afronta ao Senhor, ao ponto de estarmos com nossas atitudes
anunciando que somos donos de nós mesmos, que temos autonomia sobre a nossa vida de tal forma que não dependemos do Senhor para nada, dependemos apenas de nós mesmos, e que com isso nós estejamos também, Senhor, alienando outras pessoas, tentando dominar outras pessoas. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite. Perdoa-nos, ó Pai, por sentimentos e pecados parecidos com o de Babel. E que pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, não seja mais um sentimento parecido com esse, que habite em nós, mas que assim como o Senhor derramou o Teu Espírito Santo, naquele dia, e encheu aqueles irmãos e irmãs, encheu aquelas pessoas, encheu o Teu povo, no início da igreja, na igreja primeva, assim nós cremos que o Senhor faz hoje, e que o Teu Espírito venha nos encher, Pai, venha nos renovar, o Teu Espírito que habita em nós, Senhor, o Teu Espírito que é o penhor, a segurança da salvação que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, que esse mesmo Espírito que habita em nós, Senhor, ele transborde em nossas vidas, transborde em nossas vidas, ao ponto que a gente não consiga mais, Senhor, ficar calado, mas que a gente tente, e que a gente em todos os momentos, Senhor, passe a anunciar as grandezas do Senhor, que o nosso desejo passe a ser de anunciar as grandezas, a tempo e fora de tempo, falar quão grandioso e maravilhoso é o Deus da nossa salvação, anunciar aos amigos, anunciar aos familiares, aos colegas de trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, anunciar inclusive aqueles que não conhecemos, falar do Teu amor e da grande salvação em Cristo Jesus, e que possamos ter experiências maravilhosas ao anunciar a Tua mensagem, que é loucura para o homem, e ver o Teu Espírito convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça, e ver as pessoas sendo transformadas, assim como o Senhor promove a transformação em nós. Não queremos ter isso só para nós, Senhor, mas queremos que o Espírito reconciliador que habita em nós nos use também para ajudar outros a serem reconciliados contigo, e que esses também façam a missão de ir anunciar para que outros mais sejam reconciliados com o Senhor, e que sejamos promotores da reconciliação por meio do perdão, da tolerância, da amizade entre as pessoas. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, porque o nosso termômetro não é o mundo, o nosso parâmetro não é o mundo, mas é o Senhor, a Sua palavra e o Teu Espírito. Que haja paz, Senhor, entre as nações, que haja paz, Senhor, entre as pessoas, que haja paz em nossa nação, que haja paz, Senhor, entre irmãos, entre famílias, entre amigos, que haja, Pai, a paz e a reconciliação na sociedade. Que o Teu Evangelho seja pregado, e que a obra missionária, ela continue a alcançar vidas em nome de Jesus. E o Espírito reconciliador cresça, cresça, cresça e se torne maior a cada dia. Em nome de Jesus.